Bom, gente, boa noite a todos e a todas. Prazer a gente estar mais uma vez aqui no Viana de Carvalho. É importante tudo que Eva comentou aqui, né? Não vou começar a falar do que a federação precisa também, porque senão a gente vai embora. Mas como é importante a união, né, das pessoas, isso aí é que faz a diferença de fato. E a gente junto, a gente supera, né, os desafios que nos aparecem. E nada é por acaso, né? E a gente tem que dar a César o que é de César e vamos trabalhar, né? Bom, a temática da noite, ela é de fato uma temática muito importante a gente refletir, porque isso é motivo de muita dor ainda, né? De muito sofrimento, de muita violência, de muita exclusão, né? De muito preconceito, que normalmente o preconceito ele tem a sua origem na ignorância, né, das coisas. Então, as pessoas elas acham que aquilo ali, por falta de conhecimento, uma pessoa com orientação sexual ela é menos, né, do que outras pessoas. É um motivo de você xingar o outro, né? Então, times de futebol em vários estados tem aqueles times que são rotulados, né, como de pessoas homossexuais. Então você diz, você é fulano, você é torcedor daquilo, tal. Então tudo isso é uma manifestação preconceituosa, né? E assim, não há hoje, a gente pode afirmar assim, com muito pouco chance de errar, não há nenhuma família hoje que não tenha, né, alguém homossexual, né? Se você na sua família não tem alguém, tente rever como é que é a condução, porque deve ser porque não há espaço para essa pessoa se manifestar, né? Porque há o preconceito tamanho que a pessoa não vê como ela ser quem ela é. Simplesmente isso, né? Bom, esse tema é um tema que, de fato, aqui, esse é um material preparado para a gente conversar 3, 4 horas, né? A gente vai aqui tentar trazer só algumas pinceladas, porque é, de fato, para a reflexão, né, de todos nós. Bom, é importante a gente, com esse biscoito, que a gente chama de biscoito sexual, né, a gente verificar a complexidade que é a sexualidade humana, né? Então, a gente verifica aí as manifestações na questão do sexo biológico, a orientação sexual, a identidade de gênero e também a expressão sexual. O importante aqui é que a gente vai estar tratando hoje tão somente na questão da orientação sexual, né, no caso, a homossexualidade. Mas é muito mais amplo, né, a gente falar sobre sexualidade, né? Então, o homossexual é aquele que se define, se conceitua a pessoa que tem a atração afetivo-sexual por alguém do mesmo sexo, né? Mas é importante a gente saber que o que define isso é exatamente a sua identidade de gênero e não o sexo biológico. Então, por exemplo, eu, Paulo, né, eu posso ter nascido biologicamente, né, o sexo feminino atribuído a mim, e eu me sentir um homem, e eu ser então um homem trans. E eu, como homem trans, senti atração por homens. Então eu sou um homem trans homossexual, né? Então, isso é só para a gente verificar que tem uma série de combinações que podem daí surgir. Bom, tem algumas perguntas, a gente vai ter que dar uma corridinha, né? A questão do termo, né, se a gente utiliza homossexualismo ou homossexualidade, as duas palavras existem, né, mas como o sufixo ismo em medicina ele tem um significado de doença, de patologia, e a homossexualidade, né, ela foi da OMS, retirada do CID, né, como doença, lá em 1990, esse termo, se a gente continua a utilizar, ele vem carregado, né, dessa conotação de doença, né? Então, a gente deve evitar utilizar homossexualismo e utilizar, então, homossexualidade,
né? Aqui estão aí quando é que caiu, né, a questão da doença, né? Lá 73, Associação Americana de Psiquiatria, 75, a de Psicologia, 85, nosso Conselho Federal, e em 17 de maio de 90, na OMS, que inclusive o dia 17 de maio é a comemoração, né, o Dia Internacional de Combate, né, à homofobia, à transfobia, enfim, exatamente por isso, né, porque foi o dia em que a OMS tirou do CID a homossexualidade como sendo uma doença. Bom, essa aqui também é uma outra questão muito importante, né, que é a gente entender que a homossexualidade, a orientação sexual como um todo, não é uma opção, não é uma escolha, né? Ela de fato é uma orientação, né? Se fosse opção, né, aqui para nós, é difícil alguém escolher num país, para falar só do Brasil, né, com tanta violência, né, com tanta exclusão, como é que a pessoa ia escolher? Não há vantagem nisso. A gente vai até ver aqui uma carta de Freud, lá de 35, ele cita essa questão. E também, quando a gente fala em opção, a gente abre brecha para certas proposituras, né, de cura gay, né, de você trazer como se você pudesse, então, e aí quando você fala de cura, você considera que o outro está doente, né? Então, é algo que não cabe mais na sociedade a gente ter esse tipo de pensamento ainda, né? Então, a gente precisa seguir a ciência, e a própria doutrina espírita, né, ela nos leva a isso, né? Há outra questão também importante, até de tratar esse assunto, o próprio Emmanuel vai nos dizer, lá no livro Vida e Sexo, a gente vai trazer alguns trechos dele, que sob a ótica puramente materialista, você não consegue compreender a homossexualidade. Mas sob a ótica espiritual, né, à luz das reencarnações, você consegue compreender muito claramente isso, né? Fica muito mais simples da gente compreender. Bom, aqui foi a gente fazendo algumas pesquisas, nós participamos de um grupo, né, de estudos sobre sexualidade e espiritismo, já há alguns anos, e a gente se deparou exatamente com uma carta de Freud, e a carta ela é maravilhosa, é uma resposta que ele dá a uma mãe, né, lá de 35, mas com essas ondas de coisas falsas, enfim, então a gente teve muito cuidado de tentar ir na fonte, né? Então ela teve exposta no museu lá em Londres, né? E depois a gente pediu para um amigo que morava em Londres para ele tentar ver essa carta, mas era só uma exposição que na verdade era do Instituto Kinsey, né, dos Estados Unidos. Aí então a gente mandou uma carta para o Instituto e eles nos mandaram, né, a carta, cópia do original, que essa que está aqui exposta. E, enfim, para que a gente pudesse, então, utilizar, né, falar dessa carta, tendo a certeza de que ela era verídica, né? E aí, só para trazer alguns trechos dessa carta, que o Freud ele fala assim: minha querida senhora, lendo a sua carta, deduzo que seu filho é homossexual. Não tenho dúvidas que a homossexualidade não representa uma vantagem. De fato, não é. No entanto, também não existem motivos para se envergonhar dela, já que isso não supõe vício nem degradação humana alguma. Não pode ser qualificada como uma doença e nós a consideramos como uma variante da função sexual. É uma grande injustiça e também uma crueldade perseguir a homossexualidade como se esta fosse um delito, né? Então a gente percebe claramente aí que o pensamento, já naquela época, né, de um personagem importante na psicanálise, enfim, né, da humanidade, mas depois, acredito eu, que pelas questões mesmo de preconceito, você tem ali fortemente a questão da perseguição, né, da doença, né, desses rótulos que foram colocados,
e que a gente vem tentando desconstruir isso para que a gente possa ter uma sociedade mais inclusiva, mais harmônica, em que as pessoas possam se manifestar como elas realmente são. Aqui tem algumas fontes de referência, né, dessa carta. Bom, lá na Revista Espírita, Allan Kardec ele tem um artigo, né, em que ele intitula As Mulheres Têm Alma. Né? É um artigo bastante provocativo do codificador, né, que quando você olha e lê, que conversa é essa, né? Como assim? Né? Mas parece que em algum momento da história duvidou-se disso, né? Em relação também aos índios, em relação aos negros, né? E aí por aí vai. E com os brancos até hoje eu acho que não teve, não é? Em homens, exatamente, bem lembrado, né? Não teve ainda e acredito que não vai ter, né? Mas Kardec, então, ele vai fazer, na verdade, ele vai trabalhar, vai discorrer, vai desenvolver, mostrar que não tem o menor sentido, né, esse tipo de questionamento. Mas, num determinado trecho do artigo, ele traz o seguinte: mudando de sexo, sob essa impressão e em sua nova encarnação, poderá conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Aqui a gente não pode cravar que Kardec está se referindo à questão da homossexualidade, né? Mas tudo leva a crer isso. Mas, depois tem que dar uma correçãozinha aqui, né? Mas foi a peça que quebrou aí. Sem problema. Muita gente se incomodou com esse barulho. Mas o que acontece? Tudo leva a crer que, de fato, ele está se referindo a isso. E ele fala uma expressão que a gente sublinhou aí, anomalias aparentes, né? O que é uma anomalia aparente? É algo que parece ser, mas não é. Né? Então, Kardec está dizendo aqui que isso não é uma anomalia. Né? As pessoas podem pensar que é, mas não é. Continuando. E aí, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele traz umas perguntas que são muito importantes, a partir da pergunta 200, sobre essa questão, né, dos sexos nos espíritos. E aí ele pergunta: tem sexos os espíritos? Né? E aqui é importante porque, assim, no original é assim mesmo, tá? Não é aqui uma questão de relação sexual. Ele pergunta aqui se os espíritos têm genitália, né? Essa é a pergunta que Kardec faz. E aí os espíritos respondem o seguinte: não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização, né? Até porque também, como nós não produzimos espíritos, né? A gente não multiplica espíritos, mas sim corpos que vão ser habitados por espíritos, não há função, utilidade no mundo espiritual. Né? Então depende da organização física, porque nós precisamos, pelo menos ainda, né, da relação sexual. Já tem outros métodos, né, que estão sendo desenvolvidos, mas o comum é a relação sexual, para que você então estabeleça um novo corpo que vai ser habitado, vai ser desenvolvido por uma nova encarnação de um espírito, né? Mas há entre eles amor e simpatia baseados na concordância de sentimentos, né? Então, esse é o processo evolutivo nosso. Na questão seguinte, ele pergunta: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Né? Os machões de plantão, eles ficam todos arrepiados nesse momento, né?
Disse, meu Deus do céu, será? Né? É. Né? De certo, são os mesmos os espíritos que animam os corpos de homens e mulheres. Né? Então, isso é muito importante porque a reencarnação, quem é reencarnacionista, né, ele precisa rever todos os conceitos, todos os preconceitos que tem. Né? Porque na minha próxima encarnação, eu posso vir homossexual, mulher, negro, né? Pobre, rico, amarelo, enfim. Então, eu posso ter várias experiências, e tivemos várias experiências para o nosso aprendizado. Então, não justifica, não faz sentido nós sermos preconceituosos, embora ainda o sejamos, né? Porque é algo que é mais forte, ainda está muito arraigado, né? A nossa educação, a cultura mesmo que a gente está inserido, mas não faz sentido. Não faz sentido eu ser machista. Né? Aliás, a gente sempre comenta isso. Nós precisamos, sabendo da sociedade machista em que a gente vive, e sabendo que eu posso e voltarei como mulher, eu preciso desde já trabalhar, né, contra o machismo, para que eu possa, ao voltar como mulher, sofrer menos. Ter uma sociedade mais justa, mais igual. Né? Então, isso é um trabalho que é de todos, não é só das mulheres de hoje. Né? Até porque nós também temos mulheres filhas, sobrinhas, amigas, né? E por aí vai. Então, essa é uma questão que a gente precisa estar sempre pensando. E Kardec pergunta na questão 202, quando errante, né? Ou seja, quando entre uma encarnação e outra no mundo espiritual, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Normalmente, nós temos a tendência a pensar nisso com a nossa cabeça de encarnado. Né? A maioria diz, não, eu quero voltar como homem. Né? Normalmente, as pessoas querem se manter. Né? Tem uns que dizem, não, eu quero vir como mulher, eu quero vir como homem. Né? Quero poder fazer xixi em pé, não quero, né? O pessoal tem essas questões. Mas o que anima realmente, o que faz com que a gente pense nisso, são as nossas necessidades evolutivas. Né? Então os espíritos respondem, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Né? O que é que eu estou precisando mais naquele momento, né? Quais são as minhas carências maiores? Isso que vai determinar como é que eu vou estar retornando à carne. Bom, aqui tem uma questão que Kardec, ele faz uma pergunta que é assim, será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Né? Aí eles respondem que é um progresso na marcha da humanidade. Mas o que a gente chama a atenção aqui é que seria muito natural para a época lá de meados do século XIX, Kardec perguntar o casamento entre um homem e uma mulher. Né? E o codificador, a gente também não pode aqui afirmar que foi com esta intenção, mas é muito curioso ele utilizar a união de dois seres, ou seja, abrindo, né, o leque, o espaço para outros tipos de relação. Né? Mas a questão dos dois seres, é só um parênteses aqui, a importância da monogamia, não no sentido da lei em si, né? Mas no sentido mesmo do nosso pensamento, a monogamia interna, interior, porque nós sabemos que a energia sexual ela é uma energia criativa e criadora. Né? Ela é muito forte. Então, quando nós temos a possibilidade de nos relacionarmos, né, com uma outra pessoa, a gente tem a oportunidade de educar, de canalizar essa energia. Porque nem sempre, quando eu estou com a libido, estou com o desejo de ter uma relação sexual, não é? A minha companheira ou o meu companheiro tem interesse. Né? Então, aquilo ali, aquele momento, é uma oportunidade para que eu canalize a energia, né? Porque ela vai ser utilizada em qualquer outra atividade que a gente for fazer. Se eu tenho relação com várias pessoas,
né, eu acabo não me dando essa oportunidade. Se uma não quer, eu vou em outra, né, até arranjar alguém que queira satisfazer o meu desejo momentâneo, né, de utilizar a energia sexual numa relação sexual. Né? Então, por isso que a monogamia ela é um progresso, porque ela vai dando a oportunidade da educação que a gente precisa, a disciplina que a gente precisa dar às nossas energias. Né? Bom, eu queria fazer aqui 3 perguntas. Né? Para vocês, quem estaria cometendo o erro mais grave? Um pedófilo heterossexual ou um pedófilo homossexual? Um estuprador homossexual ou um estuprador heterossexual? Ou um pervertido heterossexual ou um pervertido homossexual? Por quê? Alguém discorda, não? É uma pergunta óbvia, não é? Mas ela é importante, sabe por quê? Porque ela demonstra que a orientação sexual não tem nada a ver com o problema. Né? O problema é outro. É uma outra ordem de questão. É o desequilíbrio, né, na aplicação, na utilização da energia sexual. Quem é pedófilo, quem é estuprador, são pessoas desequilibradas. Né? São pessoas que, de fato, aí estão doentes, né? E precisam de algum apoio, né, para poder elas se reequilibrarem. Então, nessa mesma questão, a gente faz a pergunta: qual ou quais atividades na casa espírita que não podem ser desenvolvidas por uma pessoa com orientação homossexual? Qual? Nenhuma? Todo mundo concorda, né? De fato, isso não deveria fazer parte, né? Mas são muitas casas que ainda tem essa questão, né? De não poder aplicar passe, de não poder ser evangelizador, e o pai ou a mãe, enfim, não querem que o filho frequente porque o evangelizador, a evangelizadora é homossexual, né? Por isso que essa conversa, né? Esse assunto ser discutido é muito importante, porque a gente precisa ter os esclarecimentos, né, para que a gente possa ter um ambiente que ele não passe por esses constrangimentos. Né? Primeiro porque não tem razão nenhuma de ser. Né? Não é essa a questão. Né? Se você tem uma pessoa que é heterossexual, né, que é um médium, né, que é uma pessoa que participa das regiões mediúnicas, mas que ele está ali só para ver as pernas das mulheres, enfim, então, essa pessoa não pode participar, ela não tem condição, equilíbrio, né, para participar, mas não tem nada a ver com a orientação que ela tem. Né? Bom, parábola do bom samaritano. Essa é uma reflexão que eu queria trazer, que é a seguinte: todo mundo aqui conhece essa passagem, né? Mas eu queria só lembrar um ponto que às vezes passa despercebido. Quando aquele homem desce de Jerusalém para Jericó, né, ele então é assaltado, né, ele é espancado, né, ele fica ali semi-morto e ele fica despido. Ele fica nu. Né? Isso é muito importante porque Jesus ele traz essa história, né? Porque ele queria dizer o seguinte: olha, não importa de onde ele seja, porque se ele tivesse vestido, as pessoas reconheceriam: isso aqui é samaritano, isso aqui é de ser de onde, né? É aquilo outro. Então ele queria estabelecer o seguinte: olha, não importa, eu estou ali com um ser humano que está ali naquela situação difícil, né? E a pergunta era: como é que eu alcanço, né, o reino dos céus? Né? Como é que eu alcanço vida eterna? Né? Era um doutor que estava perguntando a Jesus isso. Né? E Jesus responde: como é que tu lês? É o que está escrito na lei. Aí ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E pronto, faze isso e herdarás. Ele diz: mas quem é o meu próximo? É a pergunta que é a segunda pergunta que ele faz a Jesus. E aí então Jesus ele conta a história
a parábola do bom samaritano. E ele vai exatamente trazer que é o samaritano que se faz o próximo daquele homem. E a gente não pode esquecer que Jesus tinha passado há pouco tempo por Samaria e não quiseram hospedá-lo. Ele vindo da Galileia para Jerusalém. E que João, o evangelista, ele queria que raios caíssem para poder exatamente queimar, matar aquele povo que não quis aceitar. Então a mensagem de Jesus parece ter sido direcionada tanto para o doutor da lei, mas também para os discípulos, né? Que ele traz então o bom samaritano como aquela pessoa que se fez o próximo do outro. Bom, há vários anos eu recebi, eu acho que no WhatsApp, não sei qual foi bem, mas eu também não encontrei mais, que era um vídeo, era um ator, acredito que em São Paulo, numa rua bem movimentada, ele se traveste de mendigo, né? E aí então ele encena por várias vezes um mal súbito, né? Ele cai ali. E ele, maltrapilho ali, né? Muito mal vestido, tal, as pessoas olham, né? E passam. Olham aquilo ali e tal, e passam, né? Vida que segue. Aí então ele troca a roupa, né? Ele coloca uma roupa de executivo, paletó, gravata, pastinha, né? E aí então quando ele encena o primeiro mal súbito, aí é um Deus nos acuda. Cuidado, chama a ambulância, alguém faz isso. Era a mesma pessoa, mas a roupa, né, diferente, porque nós julgamos as pessoas pela roupa dela. Aí a reflexão é, eu estou aqui, né? Como é teu nome? Vem cá, Francisco, por favor. Vem aqui, por favor. Hã? Ainda não é de Assis, né? Então, eu e Francisco, imaginemos eu e Francisco namorados, né? A homossexualidade masculina, ela é mais, ela ofende mais as pessoas do que a feminina, né? Então, estão vendo aqui a roupa minha, né? Que tem um pênis, e a roupa de Francisco também tem um pênis. Se nós trocássemos a roupa, um dos nós dois trocasse a roupa, tudo seria resolvido para as pessoas que são preconceituosas, né? Mas o importante é isso, é que a gente está olhando a roupa, a gente não está olhando a essência. A gente está repetindo as pessoas, né, com aquele mendigo e aquele executivo, que era a mesma pessoa e teve uma atitude diferente, tão somente porque a pessoa estava com uma roupa diferente, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa noção. Nós espíritas, né, nós somos espíritos imortais. Nós não somos esse corpo físico. Nós não somos essa roupa, né? Então a gente precisa amar a todos indistintamente. Obrigado. Né? Então, a gente está repetindo, né, por diversas vezes e não tem compreendido a lição de Jesus na parábola do bom samaritano. Em frente. Bom, aqui o Richard Simonetti, ele traz uma pergunta, que é um jovem que pergunta a Chico o seguinte: e aí, Chico, sexo antes do casamento é proibido? O que é que vocês acham que Chico deve ter respondido? Sim ou não? Essa aqui também é minha também? São duas aqui minhas? Sim ou não? O que é que vocês acham? Gente, para acabar logo, respondam. Ei? Ei? Olha, os homens sábios, né, a gente lembra aqui duas passagens que eu considero muito importantes e que serve para a gente também refletir, né, porque a gente está num mundo muito, muito polarizado, né? É uma coisa ou outra, como se só existissem duas coisas no mundo. Obrigado, meu amigo. Né? Então, quando levam até ele aquela mulher adúltera, né, que foi pega em adultério, aquela passagem, então eles perguntam, né, se a lei deveria ser cumprida, a lei mosaica, né, de apedrejamento e tal. E eles esperavam ou sim ou não. Mas os homens sábios não respondem sim ou não.
né? Ele respondeu outra coisa. Assim como também perguntaram a Jesus, né, se é devido o imposto, devia pagar o imposto a César. E eles esperavam um sim ou não, e se fosse um sim ou não, eles iam pegar Jesus de alguma forma, né? Então, um homem sábio também como Chico Xavier não responde, sim, é proibido. Não, não é proibido, né? Chico era bem mais inteligente do que isso. Então ele responde assim: meu filho, nada é proibido. No entanto, sem amor, nada vale a pena, nem o sexo e nem o casamento, né? Porque a questão de Chico aqui não é o momento em que você faz, né? Mas é exatamente como você faz. E com essa aplicação, né, do sexo, da tua energia, o que é que você tem procurado, né? Então, isso a gente precisa fazer essa reflexão, né? A gente tem sensações, né, e temos sentimentos, né? O que é que mais me move? É mais sensação, menos sentimento, né? Ou eu estou conseguindo equilibrar e estou buscando mais sentimento do que sensações, né? Porque isso diz muito com relação à disciplina que eu tenho que dar à minha energia sexual, né? Vamos lá, vamos para frente. O tempo. Até que hora, minha amiga? Posso ir. Então vamos lá. Ela disse que eu posso ir. Bom, Vida e Sexo. Gente, esse livro, assim, a gente recomenda muito que todos leiam. É um livro pequenino, né? A primeira edição, se não me engano, é julho de 1970. Antes, inclusive, do Pinga Fogo, né? Porque Pinga Fogo foi em 71, os dois Pinga Fogo, né? Vocês sabem onde vocês estavam ou não? Em 71, quando do Pinga Fogo? Vocês sabem onde vocês estavam ou não? Eu sei onde eu estava. Eu estava na barriga de mamãe. Eu nasci em janeiro de 72, né? Então eu estava no desenvolvimento ali na barriguinha. Mas assim, o livro Vida e Sexo também tem uma questão. Emmanuel, ele tem um poder de síntese, de construção muito grande. Então ele fala pouco, escreve pouco, mas diz muito, né? Então a gente já estudou algumas vezes, vale a pena um grupo de estudo, né, do livro. E ele vai trazer só um capítulo sobre homossexualidade, que é o capítulo 21, né? Mas olha, a gente estudou isso por muito tempo, né, para poder tentar realmente exaurir ali, tentar ver o que aqui Emmanuel está colocando, né? Mas é para mim o melhor livro sobre a temática, né, que nós temos na literatura espírita até hoje. E aí, algumas questões, né? No capítulo sobre energia sexual, ele diz assim: em nenhum caso ser-nos-á lícito subestimar a importância da energia sexual que, na essência, verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas, né? Então, aquele conceito, né, de que sexo é algo sujo, né, é algo pecaminoso, tal, ele diz assim: olha, isso verte da criação divina, é algo divino, né, o sexo. Isso diz muita coisa, isso desconstrói muitas questões, né? Aí no capítulo sobre homossexualidade, ele diz assim: homossexualidade, tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, ok? Lembrando, né, gente, isso aí já faz quanto tempo? Esse livro vai fazer 55, né? No caso, não é isso? Agora, em julho, se não me engano, é julho. Não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação, como a gente falou lá no início. Essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade
E o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade, ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. Emmanuel, ele nunca vai usar, até hoje eu não encontrei, usar que é uma questão de expiação. É uma prova, uma experiência, né, a homossexualidade. E aí a gente verifica, de fato, que isso vem numa crescente, né, muito grande. E olha que ainda tem países que condenam, né, que até a morte ainda existe isso no nosso planeta. Através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Né? Então, são informações, e isso aí me parece ser muito, muito lógico, né? Dada a gente ter essas várias experiências no corpo físico. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. Né? Então, é fundamental que nós, pais, mães, educadores, evangelizadores, a gente possa ter em mente a educação sexual. Né? Não é reprimir nem exaltar, né? Mas é educar efetivamente, sem ter a preocupação com a orientação sexual em si, porque isso é algo de foro íntimo de cada pessoa. Né? Não me cabe eu direcionar o meu filho ou as minhas filhas para este tipo ou aquele tipo de relacionamento, mas orientar, né, para que ela possa dar aplicação da melhor forma possível, mais equilibrada nas energias, isso sim, né, cabe a gente fazer isso. Ele fala assim: a coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos. Né? Então você dizer, não, fulano é anormal, né? O fulano é normal porque ele tem esta ou aquela orientação, porque ele tem biologicamente, então ele só pode se interessar, se ele é um homem biológico, só pode se interessar por uma mulher biológica. Né? Não funciona assim na natureza. Né? Você tem, inclusive, a questão da intersexualidade, né? Dos intersexos, que aí são dezenas e dezenas de combinações que não tem como você dizer assim, não, é homem, é mulher. Né? Então, a gente fica muito ainda na carcaça. Né? Nós espíritas não podemos ser tão superficiais assim. A gente sabe que a essência, né, que nós somos muito mais do que um corpo físico, do que um sinal morfológico. Já finalizando, Emmanuel lhe traz, né, essas 4 frases que são muito, muito bonitas e esclarecedoras, né, que ele fala: não proibição, mas educação. Né? Eu lembro que assim, era muito comum, especialmente na minha juventude, uns pais muito repressores, né? Irmãos, colegas meus que ficavam com a incumbência de vigiar as irmãs. Né? Tive uma amiga que ela foi muito realmente reprimida. Né? Aí quando ela ganhou alguma liberdade, ela ficou com a rua toda.
né? Acho que tirou o atraso, né? Então, são coisas que não dão muito certo, né? Então, a gente precisa, e assim, como a proposta, e também não tem condição de você vigiar ninguém 24 horas, né? E mesmo que pudesse, não faz sentido isso, você precisa, de fato, orientar, né? Eu lembro quando os dois lá de casa estavam já ali na adolescência, eu e minha esposa, né, nós tínhamos uma gaveta que era cheia de camisinha, né, de preservativo. Então a gente conversava assim, olha, nós achamos que vocês ainda não estão na época de iniciar a vida sexual de vocês. Achamos que ainda é muito cedo. Mas, se vocês forem ter relação, pelo amor de Deus, pega a camisinha, né? Porque aí você não se protege. Porque não dá para vocês dizer, não, meu filho, você não pode fazer, você não vai fazer. Como é que você consegue, né, com esses hormônios trabalhando, né, especialmente nessa idade? É muito complicado. Então, educação, diálogo, né, isso deve ser a nossa busca, sempre. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo, né? Não adianta você querer impor de fora para dentro a abstinência sexual. Você vai provocar um problema, um distúrbio, né? Nem todo mundo, ou melhor dizendo, pouquíssimas pessoas estão preparadas para isso. Precisa ser, de fato, uma postura, né? Uma escolha, de fato, aí, que é de dentro para fora, né? A pessoa verificar que ela tem. Porque, vejam, Chico Xavier, por exemplo, ele não era um assexual. Ele tinha os hormônios, né? Ele tinha, mas ele escolheu, e ele conta, aliás, Divaldo conta, né, que numa conversa, num diálogo com Chico, Chico dizendo que ele conversava com os hormônios, né? Diz assim, olha, eu sei que vocês estão aí, né? Eu sei que vocês estão querendo, né, mas me ajudem, né, a procriar os livros. Então ele canalizou, né, aquela energia para a psicografia, né, para as atividades que ele exercia, porque ela é de fato uma energia que você pode e vai canalizar, né? Na verdade nós já fazemos isso, mas às vezes não tão conscientemente. Então, mas é uma escolha da pessoa, né? Ela verificar até onde ela vai ou não. Mas você impor, você verifica aí o quanto já estourou, né, de problemas, de perversões por conta disso, por conta dessa imposição, né, da abstinência. Não é disciplina, mas controle, né? Então a gente precisa saber que, até porque é uma questão de relação humana em que você causa muito prejuízo a si mesmo e aos outros, né, se você for indisciplinado. Quantas famílias são destruídas por conta disso, né? Por traições, falta de respeito de um pelo outro, né? Quantas doenças, né? O próprio HIV, né? Você contrai e leva, né, para a esposa ou para o esposo, enfim. São questões que, por uma falta de controle nosso, a gente acaba aí trazendo muitos prejuízos. E, por fim, não impulso livre, mas responsabilidade, né? Eu até me recordo da minha mais velha, já estava por volta dos 15 anos, ela perguntou por que ela não podia ter relação sexual, né? E eu lembro que naquele momento, o que me veio à cabeça foi exatamente a questão da responsabilidade. Porque ele disse assim, olha, a gente não deveria fazer nada em que a gente não pudesse arcar com as consequências dos nossos atos, né? Então, diz assim, se você engravidar, por exemplo, né, numa relação, você tem condição de assumir uma criança, um filho, agora? Ela disse, não, né? Então, veja que essa pode ser uma consequência, né, da relação sexual, né? Então, é por isso que a gente acha que não deve,
É claro que nenhum de nós pensa assim naquele momento, né? Mas isso é uma coisa que a responsabilidade, de fato, ela deveria nortear mais aí as nossas ações, né? Então, meus amigos, essas reflexões é para que a gente possa, especialmente dentro das nossas casas, né, dos nossos lares, a gente poder começar a mudar ou perceber, inclusive, sim, palavras, atitudes que nós temos ainda e que acabam reforçando o preconceito existente na sociedade, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, poxa vida, a minha época, lá atrás, a gente podia contar piadas, né? Como está chato hoje, né? Normalmente, a pessoa que acha que está chato é porque ela não faz parte de nenhum grupo minoritário que é objeto da piada, né? Normalmente. E a gente precisa, de fato, aprender que hoje é diferente daquela época, né? Você pega, tem um vídeo, década de 80, né, que a repórter pergunta, o que você acha, né, do homossexual? Tem que matar mesmo, tem que matar, isso aí está errado, isso aqui tal. Assim, dessa forma, né? É algo assim muito assustador hoje, mas você diz, olha, está errado isso, tal. Então a gente precisa aprender, né? E nós estamos num processo de muitas mudanças de fato, né? A gente aqui está presenciando uma mudança incrível, né? No ponto de vista educacional, tecnológico, não se fala, né? A gente está vivenciando realmente, na minha concepção, Eva, a maior mudança de uma geração para outra na história da humanidade, né? É que a gente está testemunhando, né? E dentre essas coisas também tem essas questões do respeito que a gente tem que desconstruir na gente, porque nós somos educados de uma forma, né? E a gente precisa rever isso, como a gente atua, né? Como a gente se relaciona e perceber que muitas vezes a gente está sendo alguém que está impedindo, né, um filho, né, um amigo, um irmão, tal, de poder ser quem ele é, porque a gente ainda se coloca de forma muito preconceituosa, mesmo que às vezes seja de forma inconsciente, né? Então, que a gente possa ter um olhar mais simples para essas questões da vida, né? Leiam Vida e Sexo, né? Vale a pena, acho que aqui deve ter na livraria, se não tiver, Zélia pede, né? Comprem livros na livraria espírita, que isso também ajuda a casa. Eu sei que na Amazon é mais rápido, às vezes mais barato, mas façam. Aqui é rápido, né? Pois é. Mas façam isso, né? Valorize as livrarias espíritas, é uma fonte de receita das casas, né? Participe do Clube do Livro, que a Casa Espírita também faz parte aqui, adesão. Diga, amiga. Pois não? Sim. 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 Perfeito. Sim. Uhum. Tratada.
Uhum, sim. Então, o nosso medo, eu acho, que faz, entendeu? É esse. É o sofrimento que a gente não tem olhos no coração para ver o que os filhos da gente vão sofrer agora. Então, a doutrina vem, primeiramente, para nos esclarecer, entendeu? Para acertar o nosso coração, para acalmar o nosso coração, entendeu? E entender um pouco das mudanças que, na época, a gente não conhecia. Perfeito. A gente pede que a gente entre em oração e exatamente que as pessoas não atirem pedras naquilo que elas não têm autoridade e conhecimento. Não, sem dúvida nenhuma, uma parcela dos pais sentem muito receio, né, de como os filhos vão ser tratados, né? Existe de fato medo, né? Mas infelizmente uma parcela maior não aceita, sente vergonha, expulsa, né, de casa. Muitas vezes diz assim: olha, você não vai se manifestar fora dessa forma porque o orgulho, a vaidade ainda é muito grande dentro de si, né? Os comportamentos, né, o que cada um sente, só cada um é que sabe, de fato, né? Mas o que a gente espera, de fato, é que a gente entenda que não é anormal, não é errado, não é doença, né? A gente é que precisa ter olhos diferenciados para a realidade da natureza que é divina, né? Então, que a gente possa, inclusive, modificar nós mesmos e, a partir daí, a gente também influenciar outras pessoas nesse processo que é uma construção coletiva, né? Gente, obrigado, desculpa pelo horário, até uma próxima, se Deus quiser.